Olá galera do primeiro ano, professor Luiz Sérgio, professor de Física, voltando aqui com mais uma aula, agora para responder as questões que foram deixadas aí na última aula. Nesta aula nós vamos fazer o comentário destas questões, além de outras, como por exemplo, questões do livro, questões da lista de exercícios e mais alguns outros comentários. Antes de nós começarmos a comentar essas atividades, eu gostaria de fazer um comentário sobre um questionamento que eu havia feito a vocês na aula passada. Então, nós estávamos falando na aula passada sobre corpo extenso, ponto material, trajetória, movimento e repouso e velocidade. Então, durante a explicação sobre ponto material, corpo extenso, a parte que fala lá de partícula, eu fiz um questionamento para vocês, eu pedi para que vocês observassem algo do seu dia a dia que pudesse se apresentar como um ponto material ou um corpo extenso. E aí vocês pensaram sobre essas situações? Então, vou dar um exemplo no meu caso, Então, depender de onde eu esteja, próximo da minha casa, eu consigo ver, por exemplo, a rodovia. Então, lá na rodovia, eu vejo os carros passando, porém, eu vejo somente como um pontinho, algo bem pequenininho. Eu não consigo decifrar que carro é, por exemplo, quantas pessoas tem dentro do carro, porque a distância é muito grande, daqui a uns quase 2 quilômetros. Então, eu não consigo ver muitos detalhes, eu só enxergo um pontinho. Então, esse carro, nesta situação, ele pode ser considerado um ponto material. Agora, se esse carro, por exemplo, ele entrou aqui no local onde eu moro e chegou próximo a mim, fica próximo da minha casa, ele estacionou perto da minha casa. Então, o carro agora para mim ele vai aparecer muito maior, eu já consigo ver mais detalhes, consigo ver pneu, consigo ver a placa, o número da placa, quantas pessoas tem no carro e outras características. E em relação, por exemplo, à rua, o tamanho dele já não é mais tão desprezível como se eu olhasse daqui para a rodovia, que eu via só um pontinho em relação ao ambiente, o local onde ele estava, lá na rodovia, a própria rodovia, a vegetação ao redor. Então o tamanho dele era muito desprezível. Já aqui na rua, não, ele não é tão desprezível assim. E eu posso considerar agora esse carro como um corpo extenso. Beleza? Então é uma situação no nosso dia a dia que nós podemos fazer esse tipo de consideração. Ele na condição de ponto material e na condição de corpo extenso. Um outro questionamento que eu fiz a vocês foi com relação a estar parado ou em movimento. Essa daí é muito fácil, O que foi que eu sugeri a vocês? Que vocês ficassem imóvel, então vamos ficar imóvel, paradinho. Caso você não consiga ficar imóvel, vamos levar em consideração um objeto, então. Vou levar em consideração este quadro aqui, Este quadro está parado ou está em movimento? Aí você vai dizer logo que ele está parado, Vai me chamar até de maluco, louco, professor? O quadro está parado, não está vendo, não? Estou. Só que a física, ela às vezes não é questão de ser óbvio ou não, mas a resposta mais correta para algumas coisas, elas não estão tão assim na cara como parece ser. Então, obviamente, eu estou vendo aqui, para mim ela está parada. Só que para você afirmar se algo está parado ou está em movimento, você tem que definir um referencial, ou seja, um ponto de referência. Então, vamos levar em consideração o quadro, em relação à parede, por exemplo, a este lado aqui da parede, em relação à parede, obviamente o quadro está parado, ele não está se movimentando em relação à parede. Então, neste caso, sim, eu posso afirmar que ele está parado, porém eu tenho que dizer que ele está parado em relação a alguma coisa, no caso, em relação à parede. Ou em relação ao chão, em relação ao teto, ele está parado. Agora, nós estamos no planeta Terra e o planeta Terra está girando ao redor do Sol. Então,
Aqui é o Sol, é o nosso planetinha, e aqui é o quadro, sou eu e o quadro aqui, ó. Então, em relação ao planeta Terra, em relação à parede, em relação ao planeta Terra, o quadro está parado. Porém, em relação ao Sol, não. Em relação ao Sol, tanto o quadro quanto eu, que aparentemente estou imóvel, então tanto eu quanto o quadro estamos em movimento. Por quê? Porque a Terra está girando ao redor do Sol. Então, em relação ao Sol, o quadro está em movimento. Ou em relação à Lua está girando também, né, ao redor da Terra. Então, em relação à Lua, o quadro também está em movimento. Em relação a outros planetas, o quadro também está em movimento. Então, apesar de parecer uma resposta muito óbvia, mas muita atenção com relação a isso, né? Para afirmar se algo está realmente parado ou em movimento, nós temos que adotar um referencial, beleza? Então, vamos agora ao comentário das questões sobre velocidade, beleza? Vamos ao comentário da primeira questão. Então, a primeira questão diz assim: o recorde mundial em 1966 na corrida de 100 metros foi de 9,80 segundos. Qual a velocidade média do atleta em metros por segundo e em quilômetros por hora? Então, o que a questão pede para que você descubra é a velocidade do corredor, né? Então, para calcularmos a velocidade, como já havíamos visto, velocidade é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo gasto nessa corrida. Então, extraindo aí os dados da questão, a velocidade nós não temos, é o que nós estamos procurando. O S vale 100 metros e o T, que é o tempo, vale 9,80 segundos. Esse zero aqui não tem valor, eu vou tirar, fica só 9,8, né? 9,8 segundos. Então, para calcularmos aí a velocidade, nós iremos dividir o S, né, que vale 100. Nesse momento não preciso colocar a letra, dividido pelo tempo, que vale 9,8. Então, para acharmos a velocidade, aí vamos dividir 100 por 9,8. Quando dividirmos 100 por 9,8, encontraremos aí 10,2. Mas 10,2 o que? Bem, para descobrirmos aí a medida, vamos observar aqui as medidas que são dadas na questão, né? Então, 100 é de 100 metros, corresponde a 100 m, 100 metros, e o 9,8 corresponde ao tempo que está sendo dado em segundos. Então, qual vai ser a unidade de medida utilizada para a resposta aqui? Então, é 10,2 metros por segundo. Então, a resposta aqui é em metros por segundo. Quilômetros por hora, não, é em metros por segundo. Por quê? Porque o espaço percorrido aqui, ó, foi dado em metros e o tempo foi dado em segundos. Algo que a questão fala é o seguinte, ó, ela pergunta qual é a velocidade média deste corredor. O que significa velocidade média? Bem, ó, existem dois tipos de velocidades, né? O conceito de velocidade. Nós temos uma velocidade chamada velocidade instantânea e temos uma velocidade chamada velocidade média. As duas são velocidades, mas qual a diferença de uma para a outra? Quando você está, por exemplo, no carro, por exemplo, aqueles alunos que pegam transporte aí para assistir a aula. Então, quando você olha ali no velocímetro do carro, o carro está marcando a velocidade com que ele vai naquele momento. Então, vamos supor que naquele momento ele viaja ali a 40 km por hora, a 60 km por hora. Então, aquela velocidade que está sendo mostrada lá no velocímetro é a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade daquele momento. E a velocidade média? Bem, quando você faz a sua viagem, né, da sua casa até o CETEP, até a nossa escola, ou então para qualquer lugar, você está viajando no ônibus ou de carro, de automóvel, né, vai para qualquer lugar. Nessa viagem, ora o carro vai com a velocidade, ora ele vai um pouco mais rápido, depois ele vai um pouquinho mais devagar, possa ser que no meio do caminho ele pare um pouquinho, depois ele acelera e começa a andar novamente. Então,
numa viagem, nas situações normais do dia a dia, nem sempre as coisas viajam com velocidades constantes, né? Elas variam. Mas o que significa velocidade média? Significa que se, independente da velocidade ter aumentado ou abaixado, a velocidade média indica que aquilo ali é uma média, que aquela velocidade ali quer dizer que se você fosse sempre naquela velocidade, você gastaria o mesmo tempo de viagem que você fez, por exemplo, daqui até Feira de Santana, que hora o carro parou, hora o carro andou um pouco mais rápido, hora ele vai mais devagar, hora ele encontra uma lombada lá e vai mais devagar ainda, pode parar. Então, se você fizer essa viagem, por exemplo, em 3 horas, né, acelerando, depois diminuindo a velocidade ou então parando, se um outro carro sair no mesmo ponto que você e chegar ao mesmo ponto que você lá em Feira de Santana, ele vai agora viajar com uma velocidade constante, o que nós chamamos de velocidade média. Então nós temos duas situações: a situação em que você está normalmente viajando, o carro vai variando a velocidade, e temos o outro carro que sai do mesmo ponto, agora viajando sempre com velocidade constante. Então essa velocidade constante é a velocidade média. Então os dois saem do mesmo ponto e chegam ao mesmo ponto ao mesmo tempo, apesar de viajarem com velocidades um pouquinho diferentes. Outra consideração, né? Nós temos aqui a velocidade de 10 metros por segundo, 10,2 metros por segundo. Isso quer dizer que este corredor, a cada segundo, né? A cada segundo ele corre 10,2 metros. Então é muita coisa. Então imagine aí, por exemplo, talvez seja a frente da sua casa, uma casa com 10 metros de frente. Imagine esse corredor passando aí em frente à sua casa em apenas um segundo, né? Ou então, nós temos um quarteirão aí com 5 casas de 10 metros de frente, esse corredor faria aí 5 segundos, né? Ou seja, 10 metros, aproximadamente 10 metros a cada segundo. Então é muito rápido uma pessoa correr a esta velocidade. Então, respondida aí a primeira parte da questão, velocidade em metros por segundo, eu vou chamar aqui, VMS, velocidade em metros por segundo. Agora a questão pede também para que você diga qual é a velocidade em quilômetros por hora. E agora para achar essa velocidade, né? Porque a questão não dá os valores em quilômetros e não dá os valores em horas, dá em metros e em segundos. Bem, para que nós possamos encontrarmos aí a velocidade em quilômetros por hora, nós iremos fazer uma conversão. E como é que é essa conversão? A velocidade aqui está sendo dada em metros por segundo, né? Nós temos a velocidade em metros por segundo. Se nós quisermos saber a velocidade em quilômetros por hora, nós vamos utilizar esta regra. Isso, inclusive, vocês viram no ano passado, no nono ano, né? Aqui é uma revisãozinha que vocês viram lá no nono ano. Então, para converter metros por segundo, a velocidade que está em metros por segundo, em quilômetros por hora, nós iremos multiplicar o valor da velocidade por 3,6. É uma regra. E se a velocidade por acaso estiver em quilômetros por hora, nós quisermos saber esta velocidade em metros por segundo, nós iremos dividir por 3,6, beleza? Então, já que nós queremos saber a velocidade em metros por segundo e em quilômetros por hora, e nós temos o valor em metros por segundo, o que é que nós temos que fazer? Vamos pegar aqui, vou chamar aqui de V quilômetros por hora. Não, seria só V, né? Mas para diferenciar esta velocidade desta, eu vou chamar aqui de V km por hora. Então, nós iremos pegar aqui o 10,2, que é a velocidade em metros por segundo, e multiplicar por 3,6. Então, vamos multiplicar por 3,6. Então, qual vai ser o valor da velocidade em quilômetros por hora? Então, a velocidade vai ser, vamos fazer uma multiplicação aqui, né? 10,2 vezes 3,6. Então, 6 vezes 2, 12, sobe 1, 6 vezes 0, 0, abaixo 1, 6 vezes 1, 6, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Soma esses valores, 2, 1 mais 6, 7, 6 mais 0, 0, 6 e 3. Nós temos aqui duas casas decimais, né?
duas casas decimais, contando da direita para a esquerda, duas casas, uma, duas casas, a resposta aqui é 36,72. Eu vou aproximar aqui para 36,7, então a velocidade em quilômetros por hora é de 36,7 quilômetros por hora. Beleza? Ah, são velocidades diferentes? Não, são apenas representações diferentes, são valores diferentes, são unidades de medidas diferentes para representar a mesma coisa. Então, ou eu digo a velocidade em metros por segundo, 10 metros por segundo, ou eu informo a velocidade em quilômetros por hora, 36,7 km por hora. Então, esse mesmo corredor que atravessa aí a frente da sua casa, que tem, por exemplo, 10 metros em 1 segundo, ele vai, se ele permanecer com esta velocidade média, né? Se ele nem aumentar e nem diminuir a velocidade, permanecer sempre com esta velocidade, depois de 1 hora ele vai alcançar a distância de 36,7 km. Beleza, pessoal? Então, primeira questão aí respondida. Vamos para a questão de número 2. Eu vou apagar aqui para fazer o comentário da questão número 2. Questão número 2 diz assim, ó: em uma viagem, um automóvel gasta 2 horas a uma velocidade de 80 km por hora. Qual a distância percorrida pelo automóvel nesta viagem? Bem, questão 2 pede para que você diga agora qual foi a distância percorrida, né? Então o carro estava neste ponto, ele gastou um determinado tempo para chegar aqui e durante a viagem ele fez essa viagem com determinada velocidade. Então, qual vai ser a distância? Nós queremos agora achar o valor de S, né? Para achar o valor de S, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar a velocidade pelo tempo. Mas, professor, a fórmula já mudou? Já. Como eu falei, quando eu estava explicando, eu não sugiro você ficar memorizando essas fórmulas. Eu sugiro você lembrar de uma e a partir desta fórmula você tentar resolver as demais questões, né? O que ele vai pedir. Nesse caso aqui ele está pedindo o valor de S, mas na questão anterior foi pedido o valor de T. Então nós fizemos a modificação da fórmula para que ficasse velocidade igual a o espaço percorrido S sobre T. Então fizemos essa pequena modificação, né? Então, para que você não fique memorizando as fórmulas, eu sugiro você tentar responder com uma única fórmula. Uma outra sugestão que eu dou é utilizar aqui o chamado triângulo da velocidade. Olha, esse triângulo aqui, ele é bem útil, né, para resolver questões relacionadas à velocidade, aos próximos assuntos como, por exemplo, a aceleração, as leis de Newton, a segunda lei de Newton, força. Então, é um triângulo aqui que é utilizado para várias fórmulas aqui em física. E como é que você pode utilizar, ao invés de ficar gravando aqui as fórmulas, como é que você pode utilizar o triângulo, né? Então você vai escrever aqui, por exemplo, o S aqui em cima, o V aqui embaixo e o T aqui embaixo também, né? Ah, poderia ser T e V, poderia ser o V aqui em cima, o S aqui embaixo, o T aqui embaixo, não. Deixa dessa forma mesmo, né? A única coisa que você pode alterar aqui é a posição do V e do T. Você poderia colocar o T aqui e o V aqui. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você não pode tirar o S daqui de cima do triângulo. Então, V e T. Então, observe o seguinte, ó. Nós queremos encontrar o valor de S, né? O valor da distância percorrida. Então, o que é que nós iremos fazer? Ó? Vamos tirar o S daqui de dentro do triângulo, ó. Tirei ele daqui, ó. Ele veio para cá. Então, S é igual. Quem foi que sobrou? Sobrou o T, o V e o T. Como eles estão um ao lado do outro, eu vou entender isso aqui como sendo uma multiplicação de V por T. Então, para achar o S, nós iremos multiplicar V vezes T. Então, a fórmula que nós tínhamos
eu já tinha colocado aqui do lado, né? Então, para achar a posição, o S, você vai tirar o S dentro do triângulo e fica o que restar aqui é a fórmula V vezes o T, V vezes T. Na questão anterior, nós estávamos procurando o valor da velocidade, né, na questão 1. Então, como é que nós iríamos fazer utilizando o triângulo aqui para encontrar a velocidade? Vamos tirar o V daqui de dentro, tiramos o V para cá, né? Por velocidade é igual. Quem foi que sobrou agora? Sobrou o S aqui em cima e o T embaixo. Então, eu vou entender isso aqui como sendo a fração, né? A divisão de S por T. Então, vou pegar esse tracinho aqui, ó, coloco aqui, o S ficou em cima e o T ficou embaixo. Então, para acharmos a velocidade, vamos dividir o S pelo T. E para achar o tempo, tiro o T daqui, quem foi que ficou? O S e o V. Então, para achar o tempo, espaço percorrido dividido pela velocidade. Beleza? Então, fica essa dica aí para responder questões aí mais simples de cinemática relacionadas à velocidade, utilizando o triângulo aqui, ó, triângulo da velocidade. Ele será utilizado aí em outros assuntos também, né? Uma forma de facilitar os seus cálculos. Então, vamos calcular aqui o resultado da questão 2. Então, para acharmos aqui o valor da posição, o espaço percorrido, vamos multiplicar a velocidade pelo tempo. Então, vamos extrair os dados da questão, o espaço percorrido é o que nós estamos procurando, a velocidade. A velocidade é de 80 km por hora. 80 km por hora. E o tempo gasto? O tempo gasto é o tempo de 2 horas, ou 2H. Beleza? Então, para acharmos aí o S, vamos multiplicar a velocidade, que é 80, pelo tempo, que é 2. Então, nesse momento eu não preciso colocar as letrinhas não, né? Deixa só os números. E vamos multiplicar 80 por 2, 160. Mas 160 o quê? É 160 horas? É quilômetros por hora? É quilômetros? Olha, os alunos costumam confundir muito essas unidades. É só você tentar lembrar dos conceitos, né? Quando você olha, por exemplo, para o relógio e vai ver o tempo, você não vê o tempo, por exemplo, em quilômetros. Vou olhar aqui, são 2 quilômetros o tempo agora. Não, você não vê, né? Porque quilômetro não é unidade de medida de tempo. Quilômetro é unidade de medida de distância. Então, muita atenção, né? Como você está procurando a distância ela só pode ser dada ou em metros, ou em centímetros, ou em quilômetros. Como a questão dá aqui, ó, quilômetros, a resposta só pode ser dada também em quilômetros. Então, a resposta aqui, ó, são 160 quilômetros. Porque nós estamos falando de distância. Poderia ser quilômetros por hora, professor? Não, por que não? Porque quilômetros por hora indica velocidade. Então, quando você olha lá no velocímetro do carro, está lá 20 km/h, ou seja, 20 km por hora, 40 km por hora, 60, e não somente quilômetros, né? Quilômetros você encontra, por exemplo, na plaquinha lá da rodovia, né? Então a rodovia está passando aqui, ó, do lado. A rodovia está passando aqui e aqui está, por exemplo, a plaquinha dizendo que você está na posição 160 km. É para indicar a posição. O carro passou aqui, ó, chegou na posição 160 km. Quilômetros por hora é velocidade. Então, a resposta aqui é em quilômetros, beleza? Ou então, assim é mais complicado, mas para justificar de onde foi que apareceu o quilômetro por hora, vamos fazer aqui do lado, né? Então, o que é que nós fizemos? Ó? Nós multiplicamos 80 km por hora, beleza? Então, eu posso tirar esse por hora e colocar aqui embaixo, ó. 80 km por hora multiplicado por 2 horas. Então, quando eu multiplicar aqui 80 por 2, dá 160. Então, ó, vou dividir aqui H por H. Quem foi que sobrou? O KM. Então, fica só o KM.
Então aqui é uma maneira mais complicada de se explicar por que é km, é quilômetros e não quilômetros por hora, mas para facilitar a sua vida eu sugiro você lembrar das definições. Se nós estamos falando de velocidade, velocidade é quilômetros por hora, metros por segundo. Se estamos falando em distâncias, distância pode ser o metro, quilômetro, centímetros, né? Se for tempo, só pode ser por hora, por minuto, por segundo, não pode ser quilômetros por hora, porque quilômetros por hora é velocidade, beleza? Então, respondida aí a questão de número 2, vamos agora para a questão de número 3. Eu vou apagar aqui para que nós possamos fazer aí a terceira questão. Bem, a questão de número 3 diz assim, ó, um mototaxista percorre uma distância de 80 km, locomovendo-se a uma velocidade de 60 km por hora. Qual o tempo gasto neste percurso? Então, é para eu deixar no triângulo, né? Vamos deixar o triângulo aqui lá logo. Então, refazendo o triângulo da velocidade, é um macetezinho aí, uma dica para que nós possamos relembrar das fórmulas. O S fica aqui em cima, velocidade e tempo. Na terceira questão, nós queremos agora saber qual é o valor do tempo, né? A questão não dá o valor do tempo, é o que ela quer saber. Mas ela dá outras informações, ela dá, por exemplo, a velocidade da moto, né? Qual a velocidade? 60 km por hora. Dá também a distância percorrida. Qual foi a distância percorrida? 80 km. E para acharmos o tempo, então, sem tentar relembrar, decorar aquelas fórmulas, né? Vamos observar aqui no triângulo, né? Já que nós queremos achar o valor de t, vamos tirar o t daqui de dentro. Ó, tirou o t, vamos ter aqui, ó. Então, o tempo vai ser igual. O que foi que sobrou? O S sobre o V. Vai ficar S dividido por V. Então, para acharmos aí o valor do tempo, nós vamos dividir o espaço percorrido pela velocidade. Então, o tempo vai ser igual a... Quem é o S? S vale 80. E qual é o valor de V, que é a velocidade? V vale 60 km por hora. Então, dividindo aí 80 por 60, vamos fazer essa divisão. 80 dividido por 60 dá 1 vezes 60, 60, subtrai, sobra 20. Não posso dividir 20 por 60, vamos acrescentar um zero aqui e uma vírgula aqui, né? Então, 200 dividido por 60 dá 3. 3 vezes 60, 180, subtrai dá 20. Então, a partir daqui dá uma dízima, né? 200 dividido por 60 dá 3, dá uma dízima. Então, dá 1,33. Vamos aproximar para 1,3. O professor pode aproximar? Pode, não tem problema nenhum. Ao invés de ficar 1,33, vamos aproximar. Então, vou colocar aqui, ó, aproximadamente igual a 1,3. 1,3 o quê? Vamos voltar para a questão, né? Já que nós estamos falando de tempo, qual a unidade de medida de tempo? Então, a unidade de medida de tempo só pode ser ou segundo, milissegundo, microsegundo, nanosegundo, ou segundo, ou minuto, ou tempo para esses casos aqui, né? Ou tempo, ou a hora, né? Ou minuto, segundo, minuto ou hora. A questão aqui dá a velocidade em quilômetros por hora. Como aqui está em hora, a resposta aqui, ó, será dada em hora, 1,3 da hora, beleza? Aí, outra informação importante. O que representa 1,3 hora? É 1h30? Não, não é 1h30 ou 1h30 minutos, não. Esse 3 décimos aqui não corresponde a 30 minutos. Corresponde a quanto, professor? Vamos lá, ó.
vamos fazer a conversão. Se eu quiser saber esse valor aqui, quantas horas são no total, quantas horas e quantos minutos. Vamos relembrar, né? Para nós convertermos 1,3 horas em minutos, o que é que nós tínhamos que fazer? Ó? Vamos pegar esse valor, né? 1,3 e multiplicar, o quadro está molhado, 1,3, muito molhado ainda. Então, ó, vai ser 1,3 multiplicado por 60, né? Lembra-se disso? Então, vamos multiplicar aqui, ó, 1,3 por 60. Não pode, 0, dá 0 também, 18, sobe 1, 6 vezes 1 é 6, mais 1, 7. Soma aqui esses valores. Então, nós temos aqui, ó, opa, 7. 6 vezes 3, 18, aqui 7 o que? Aqui é 1. 18 só não é 7 mesmo, 7, tá certo. 780, tem uma casa decimal, dá 78. Então 1,3 vezes 6, 60, desculpa, 78 que? Minutos. Então 1,3 hora corresponde a 78 minutos, ou seja, isso aqui é o mesmo que 1 hora, 1H, mais quantos minutos? Mais quantos? 18, né? 1 hora e 18 minutos. Então, muita atenção, viu? Se por acaso alguma questão, peça para que você dê a resposta aqui em horas e em minutos, você vai fazer a conversão como nós já havíamos visto em sala de aula. Em sala não, foi aqui nas videoaulas, né? Como nós havíamos visto aqui na videoaula, como fazer a conversão de horas para minutos ou minutos para horas e dar a resposta conforme está sendo pedido, né? Mas dificilmente eu peço esse tipo de questão, porque a minha intenção aqui não é ficar complicando demais, é facilitar a vida de vocês, mas facilitar não significa dizer que a questão vai ser de graça, não é bem isso, né? Eu gostaria que vocês raciocinassem um pouquinho, mas não precisa ser aquele raciocínio tão complexo, né? Não vamos chegar a lugar nenhum com essa raciocínio complexo demais. Então vamos para o mais básico primeiro, conforme nós estamos avançando, aí sim a gente pode aprofundar um pouco mais, né? Deixar um pouquinho mais complexo. Mas dificilmente peço questões dessa forma, para que você converta aqui valores, dê as respostas em horas e minutos, né? Colocou aqui a resposta em hora, 1,3 para mim já está bom demais. O importante que eu gostaria que vocês entendessem é o que significa o 0,3, né? O 0,2 aqui corresponde a 18 minutos. Beleza? Vamos para a última questão. Questão de número 4. Vamos apagar aqui o quadro para comentar a questão de número 4. Deixa o triângulo aqui, né? Triângulo. Coloquei aqui novamente. Vamos fazer a leitura da questão 4. Questão de número 4 é uma questão do vestibular que diz assim, ó, a unidade de velocidade usada nos navios é o nó e seu valor equivale a cerca de 1,8 km por hora. Se um navio se movimentar a uma velocidade média de 20 nós em 5 horas de viagem, ele terá percorrido. Então, vamos analisar da seguinte forma, ó. O quadro está molhado ainda, vamos esperar secar. O que a questão quer saber é qual vai ser a distância que esse navio percorreu. Então, o navio é um transporte muito grande, muito pesado, e o deslocamento dele é muito lento, né? Então, para se deslocar em grandes distâncias, demora muito. Então, nesse caso aqui, ele está falando que o navio ele viaja com uma certa velocidade durante 5 horas. Com que velocidade? Vamos lá. Como nós queremos encontrar aqui a distância percorrida, né? O S. Qual o valor da distância percorrida? Para achar o valor da distância percorrida, nós vamos multiplicar o V pelo T, né? Lembrando que aqui representa a multiplicação desses dois números, dessas duas letrinhas, né? Ou desses dois valores. Para encontrar o valor de S, vamos tirar o S do triângulo, vai ficar a velocidade vezes o tempo. Então, nós temos a distância percorrida? Não.
o que nós iremos encontrar, né? Temos a velocidade? Temos, olha, a velocidade, a questão dá um valor aí de 1,8 km por hora, mas é essa a velocidade do navio? Não. 1,8 km por hora corresponde a um nó. Só que o navio não viaja a um nó, ele viaja a quantos nós? A 20, né? Então, a velocidade não é essa, a velocidade é de 20 nós. O outro dado é o tempo. Qual foi o tempo? Tempo de 5 horas. Bem, então, para acharmos a velocidade, a distância percorrida, vamos multiplicar a velocidade pelo tempo. Então, S vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu sugiro que vocês façam também, é ficar repetindo as fórmulas para que você consiga lembrá-las, né? Então, por mais que eu saiba aqui que a velocidade, o espaço, a velocidade vezes o tempo, eu gosto sempre de repetir para ficar memorizando, né? As fórmulas. Então, S vai ser igual. Quem é a velocidade? A velocidade é 20. Mas só que 20 está em nó. E agora? Então, seria a resposta em nó? Não, porque nó é velocidade. O que nós queremos saber é o S, né? O S não pode ser dado em nó, porque nó indica a velocidade. Então, nós temos que fazer uma conversão aqui, ó. Para quê? Para quilômetros por hora. Porque o tempo é dado em hora, a distância que eu quero saber é em quilômetros, tanto que as respostas aí estão em quilômetros. E como é que nós iremos fazer? É só fazer uma regra de 3 bem simples, né? Saindo um pouquinho aqui da física, agora adentrando em matemática. Um nó corresponde a 1,8 km por hora. É a velocidade de um nó. E quantos nós correspondem, ou quantos quilômetros, vou colocar aqui maiúsculo, né? Nó maiúsculo. E quantos quilômetros por hora corresponde a 20 nós? Né? Então, fazendo essa regra de 3 básica, né? Nós iremos multiplicar aqui o 20 por 1,8. Então, vamos multiplicar aqui, né? 20 vezes 1,8 e encontrarmos o valor aí da velocidade em quilômetros por hora. Então, vai ser 8 vezes 0, 0, 8 vezes 2, 16, 0, 2, 6, 36. Tem uma casa decimal, 36. Então, encontramos aqui ó, que 20 nós corresponde a 36 quilômetros por hora. Beleza? Então, achamos aí a velocidade em quilômetros por hora. Então, para calcularmos agora a distância percorrida, vamos multiplicar a velocidade em quilômetros por hora, não em nós, né? Então, vai ser 36 multiplicado pelo tempo, que corresponde a 5. Então, S vai ser igual a 36 vezes 5, vamos encontrar em 180. 180 o quê? Quilômetros, já que nós estamos falando de distância percorrida, distância dada em quilômetros, né? Neste caso aqui. Então, a resposta aí é 180 quilômetros. Se você observar aí na questão, corresponde à letra D. É uma questão de marcar. Beleza? Vamos agora, então, respondidas as questões que foram deixadas aí na última aula, vamos responder uma questão do livro, né? Então, peguem o livro de vocês e abram na página 32, ó. Então, página 32, que tem aqui o verifique o que aprendeu. Então, vamos fazer um comentário dessas questões. Ó. A primeira questão diz assim, ó. Um satélite artificial de 10 metros de raio está girando em torno da Terra a uma altura de 500 km. Sabe-se que o raio da Terra vale cerca de 6.000 km. No estudo desse movimento, na letra A Terra pode ser considerada uma partícula? E letra B, o satélite poderá ser considerado uma partícula? Bem, então, a questão aí tem a ver com
o conceito aí de partícula, né? O ponto material é um corpo extenso. E na letra A pergunta, a Terra, né, em relação ao satélite, ela pode ser considerada uma partícula? Neste caso não, né? Por que não? Porque a Terra vai ser muito maior, então aqui a Terra, só uma parte da Terra, do altura da Terra, e a 500 km de altura tem um pontinho aqui, ó, do satélite. Então, pode ser considerada a Terra em relação ao satélite é um ponto material? Não. Em relação ao satélite, a Terra é um corpo extenso, né? Então, as dimensões da Terra em relação ao satélite não são desprezíveis. O que é desprezível aqui é o tamanho do satélite em relação à Terra. Então, respondendo aí a questão, a letra B. Letra B, sim. Como é a letra B pergunta? O satélite poderá ser considerado uma partícula? Sim. Então, em relação à Terra, o satélite é sim uma partícula, é um pontinho, né? Então, se você tiver a oportunidade, assim, num dia muito escuro, olhar para o céu, né, um céu limpo, né? Talvez você consiga ver um satélite, né? Ele vai aparecer com um ponto fixo lá, ó, passando bem devagarzinho, né? Mas você tem que prestar bastante atenção para que você consiga ver um satélite. Você vai ver como se fosse uma estrela, um pontinho bem pequenininho, viajando lá no espaço. Bem, então, é um ponto material, beleza? Então, na letra A, não, a Terra não é considerada uma partícula em relação ao satélite. E letra B, sim, o satélite sim é considerado uma partícula em relação à Terra, beleza? Vamos responder mais uma pergunta, né? Uma pessoa na janela de um ônibus em movimento solta uma pedra e fica observando a queda em direção ao solo. Na letra A, para essa pessoa, qual é a trajetória que a pedra descreve ao cair? Bem, então, ó, nós temos aqui, vamos supor que seja a pedra, né? Eu estou dentro de um carro e o carro está viajando a uma velocidade alta, né? Então, se eu largar a pedra e olhar a pedra cair, qual vai ser a trajetória? A partir do meu ponto de vista. Então, vou largar a pedra e ela vai cair. Qual vai ser a trajetória? Então, o carro está viajando. Agora não é mais a terra, não. Aqui agora é uma... Deixa de ser terra, né? O carrinho está viajando. Aí larga-se a pedra aqui, ó. Aí a pedra cai. Então, a pessoa que está aqui dentro vai ver a pedra caindo em linha reta. Então, por mais que ela esteja indo para frente, né, quando você larga a pedra acompanha o movimento do carro. Então, os dois vão juntos e a pessoa que está dentro do carro vê como se fosse uma reta. Então, a trajetória para a pessoa dentro do carro é uma linha reta. Beleza? E na letra B, como uma pessoa parada sobre o solo, em frente à janela, observaria a trajetória da pedra. Faça um desenho no caderno. Vamos observar, né? Então, tem uma pessoa aqui, tem uma casinha aqui do lado, e está observando o carro passar, né? Tem uma janelinha aqui, né? Aí a pessoa está observando o carro passar. A pessoa joga a pedra. Qual vai ser a trajetória descrita pela pedra? Segundo o ponto de vista da pessoa que está aqui na casa. Então, para ela será uma linha reta? Não. Por quê? Porque neste ponto aqui, por exemplo, né? Vamos supor que a pessoa soltou a pedra aqui neste ponto. Então, o carro viaja aqui para a direita, né? Uma velocidade muito alta. Então, ao mesmo tempo que a pedra cai, ela também acompanha o movimento do carro. Então, um tempinho depois, ó, ela caiu um pouquinho, só que ela viajou também um pouquinho para frente. Então, a pedra vai estar nessa posição aqui, ó. O carro está um pouco mais à frente, viu? Então, o carro já veio para cá, aqui, um pouco mais à frente, ó. O carro já está mais à frente. Então, à medida que o carro avança mais um pouquinho para a direita, a pedra cai mais um pouquinho. Então, a pedra também avançou no seu movimento e caiu um pouquinho. Então, ela vai estar aqui nessa posição, por exemplo. Avança mais um pouquinho, a pedra cai mais um pouquinho. Ó. Então, observe que, com o passar do tempo, a pedra descreve uma trajetória curva.
mais curva em linha reta? Não necessariamente em linha reta. Ela não vai obedecer uma trajetória em linha reta, e sim em uma parábola, né? Então, a linha curva vai formar um arco aqui, né? Um arco de uma parábola. Então, a trajetória descrita aí na letra B é uma parábola, ou uma trajetória curva, beleza? Então, essa daí é a resposta da letra B do segundo, da página 32, beleza? Volto para responder mais algumas questões agora da lista de exercícios que eu havia passado para vocês, que disponibilizei também aí na nossa sala virtual. Então, para finalizar, vamos responder a questão de número 10 da lista. Então, a questão de número 10 diz assim, ó: um automóvel se desloca em linha reta durante 5 horas. Nas 2 primeiras horas, com velocidade de 40 km por hora. Durante as 2 horas seguintes, a velocidade foi de 60 km por hora. E na última do percurso, a velocidade foi de 80 km por hora. Na letra A, qual foi a distância percorrida nas 2 primeiras horas? Letra B, qual foi a distância percorrida nas 4 primeiras horas? E letra C, qual a distância total percorrida? Por último, letra D, qual a velocidade média do automóvel no percurso total? Bem, então, é uma questão aí com um enunciado relativamente longo, né? As perguntas também relativamente longas, que a princípio dá uma certa confusão de entender, mas não tem nada de complicado. Então, toda vez que você tiver dificuldades em entender, interpretar uma questão de física, tenta desenhar, né? Então, vamos fazer um desenho aqui dessa situação, desta questão. A questão de número 10 diz que o carrinho vai fazer uma viagem durante 5 horas. Então, vamos imaginar que aqui seja o trajeto dele, né? Ele vai sair deste ponto e a viagem irá durar 5 horas. Então, esse ponto aqui vamos considerar como sendo a origem, né? O ponto quilômetro zero quilômetro. E vamos imaginar também que opa, cadê meu apagador? Que o tempo de viagem, o tempo inicial, seja o tempo 0 hora. Né? A viagem não começou, né? Não comecei a contar o tempo também desta viagem. O carrinho vai começar a sua viagem e 2 horas depois ele vai chegar a uma determinada posição, que ninguém sabe qual é. Mas nós sabemos, né, segundo a questão, que esse primeiro trecho da viagem será feita aí com a velocidade de 40 km por hora. Então, deste ponto para este, a velocidade, vou chamar aqui de velocidade 1, será de 40 km por hora. Beleza? Depois, o carro irá andar mais 2 horas de viagem, né? Fazer mais 2 horas de viagem. Então, daqui para cá 2 horas, daqui para cá mais 2 horas. Então, no total, 4 horas de viagem, o carrinho irá alcançar uma outra posição que a questão também não diz qual é, mas diz que deste ponto para este, né, nesse segundo trecho, a velocidade agora aumentou. Vou chamar aqui de velocidade 2, que antes era de 40, passou a ser de 60 km por hora. Beleza? E o último trecho, na última parte da viagem, será feita aí, deixa eu ver esse tamanho aqui, né? Será feita aí em mais 1 hora de viagem, né? Totalizando essas 5 horas de viagem. O carrinho vai alcançar uma outra posição, que ninguém sabe qual é, mas a questão diz que a velocidade nesse último trecho é uma velocidade de 80 km por hora. Beleza? Então, parece ser uma questão complexa, mas não é tão complexa assim, né? Seguindo a dica que eu sempre dou em física, quando você não entender a questão, tenta desenhar, né? Desenhe de qualquer forma aí, da forma que você conseguir entender, visualizar o que está se passando naquela questão.
Então é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Então o que a questão quer, na letra A, é que você diga qual foi a distância percorrida nas 2 primeiras horas. Então nesse primeiro trecho aqui, ó, 2 horas de viagem, em que o carro viajou com a velocidade de 40 km por hora, qual foi a distância percorrida? Bem, então para calcularmos aqui a distância, ó, daqui até este ponto, qual a distância? Eu vou chamar aqui de S1. Qual a distância 1? Qual o espaço percorrido? Bem, utilizando aqui o nosso triângulo, triângulo S, V e T, né? Vendo que aqui é o mesmo que multiplicar o V por T. Então, como queremos encontrar aqui a distância, vamos multiplicar, ó, S, já que é o primeiro trecho, eu vou chamar aqui de S1, né? Então, vai ser igual a multiplicação da velocidade vezes o tempo. Como aqui é a velocidade do trecho 1, eu vou chamar aqui de 1, velocidade 1. Beleza? Mas, no fundo, é a fórmula lá, S igual a V vezes o T, né? Bem, então, a posição 1, né? O espaço percorrido aqui no primeiro trecho vai ser igual à velocidade do primeiro trecho, que é 40, vezes o tempo gasto deste ponto para este, ó. Então, qual foi o tempo gasto? 2 horas. 2 horas. Só coloca 2, né? Então, 40 vezes 2, o espaço percorrido será 40 vezes 2, 80. 80, já que estamos falando de quilômetros aqui em cada hora, né? Então, vai ser 80 quilômetros por hora. Então, isso quer dizer que na primeira hora ele andou 80 quilômetros, né? Já que a distância, quer dizer que na primeira hora ele andou 40 quilômetros, na segunda hora mais 40, totalizando assim 80. Então, o espaço percorrido aqui, ó, o S1, o espaço é de 80 quilômetros de distância percorrida. Beleza? Vamos agora para o trecho 2. O trecho 2, que é a questão B, né? A alternativa B. Alternativa não, a pergunta B. Qual foi a distância percorrida nas 4 primeiras horas? Então, deste ponto para este, andou quantos quilômetros, né? Nós sabemos só o primeiro trecho. Vamos ter que descobrir agora o segundo trecho, né? Para determinarmos aí a distância nas 4 primeiras horas de viagem. Então, como é que nós iremos fazer para encontrar o segundo trecho? Então, para encontrarmos aqui o espaço percorrido no segundo trecho, nós devemos levar em consideração somente, ó, a velocidade, o tempo gasto nesse segundo trecho. Então, vamos analisar aqui com calma, ó, já que nós queremos encontrar. Aqui é a letra A, né? Resposta da letra A, aqui é a resposta da letra B. Para encontrarmos o espaço percorrido aqui no segundo trecho, eu vou chamar agora aqui de S2, nós iremos multiplicar S por T, né? Porque para achar o valor de S, multiplica V vezes o T. Então, para achar aí, lembrando que a velocidade é a velocidade 2, não mais a velocidade de 40 km por hora, e sim a velocidade de 60, né? Porque ele faz esse trecho aqui com a velocidade de 60 km por hora. Logo, o espaço percorrido 2 será igual a 60 vezes o tempo. Qual é o tempo? Deste ponto para este, o carro gastou mais 2 horas de viagem. Então, o tempo aqui será 2, 60 vezes 2. Logo, o espaço percorrido é 2, vai ser igual a 60 vezes 2, 120 quilômetros, né? Então, a posição 2, o espaço percorrido, 2, corresponde a uma distância aí de 120 quilômetros. Então, a resposta da letra B é: qual foi o espaço percorrido nas 4 primeiras horas de viagem, né? Então, para encontrarmos aí as 4 primeiras horas de viagem, vamos somar agora os deslocamentos aí de cada um dos trechos, né? No primeiro trecho 80, mais 120, 200 km por hora.
200 km, desculpa, por hora não, 200 km. Então, o espaço percorrido aí, ó, vai ser igual à soma do espaço 1 mais a variação do espaço 2. Logo, nós teremos aí 80 mais 120 é igual a 200 km. Nas quatro primeiras horas de viagem, o carro percorreu uma distância de 200 km, beleza? Vamos agora para a letra C. Letra C. Qual a distância total percorrida? Então, para sabermos agora a distância total percorrida, né, daqui até aqui, nós precisamos saber qual foi a distância percorrida no último trecho. E a lógica é a mesma, né, que foi feita aqui para o trecho 1 e o trecho 2. Principalmente aqui a lógica é realizada aqui no trecho 2. Então, para encontrarmos aqui o deslocamento no terceiro trecho, nós iremos encontrar, para encontrar o S, né? Iremos fazer a multiplicação da velocidade pelo tempo, assim como nós fizemos na letra A, na letra B, na letra C, da mesma forma. Vou chamar aqui de S3, a multiplicação da velocidade pelo tempo. Então, a velocidade é a velocidade 3, então S3 vai ser igual a velocidade 3, que é 80, vezes o tempo gasto de viagem. O tempo gasto daqui para cá foi de 1 hora de viagem. Logo, o espaço percorrido vai ser igual a 80 vezes 1, 80. No último trecho, o carro percorreu aí 80 km. E no total, o carro percorreu 80 mais 120, mais 80 aqui no final, 280 km. Então, o espaço total seria a soma aqui de S1 mais S2 mais o S3. Então, o espaço percorrido aí no total vai ser igual a 80, né, que é o primeiro lá, mais o segundo, que é 120, mais 80, que é o terceiro trecho. Somando aí, no final das contas, eu coloco aqui do lado, ó, 280 quilômetros, beleza? Resposta da letra C, 280 quilômetros. Resposta da letra B, 200 quilômetros. E resposta da letra A, 80 quilômetros. Para finalizar, a letra D, qual a velocidade média do automóvel no percurso total? Então, o que ele quer saber aqui, ó, se o carro estivesse viajando sempre com a mesma velocidade, que velocidade seria essa? Então, observe que a cada trecho aqui, a velocidade foi diferente, ou seja, houve variação da velocidade. Mas, observe que ele gastou aí 5 horas para percorrer 280 km. Se outro carro saísse com uma determinada viagem, ou com uma determinada velocidade, cumprindo o mesmo trajeto, com o mesmo tempo, qual seria a velocidade desse outro carro? Qual a velocidade média do carro? Então, para encontrarmos aí a velocidade média, eu vou apagar tudo aqui, ó. Cadê? Vou apagar tudo para responder a letra D, que eu preciso de espaço para responder a letra D. Então, para finalizar, para encontrarmos aí a letra D, né, o que a questão quer saber? Ela quer saber a velocidade, o V, né? Então, vamos tirar o V daqui do triângulo, que é a velocidade média, eu posso chamar aqui de Vm, velocidade média, mas poderia ser somente V. Então, a velocidade média vai ser igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo, o S dividido por T. Bem, como ele quer saber a velocidade média do percurso total, então eu tenho que levar em consideração essa distância percorrida aqui pelo carro durante as 5 horas de viagem. Então, a velocidade média vai ser igual à distância total
dividido pelo tempo total, né? Vou colocar T aqui só apenas para diferenciar, para saber quem é quem, né? Quem é a posição 1, quem é o espaço 1, o espaço 2, o espaço 3, o espaço total, que no desenho é esse espaço aqui, ó, todo, né? Eu posso chamar aqui ST, por exemplo. Vou chamar aqui de ST, o espaço total, o espaço percorrido aí no total. E TT, o tempo total. Lembrando que essas nomenclaturas eu estou inventando. Você pode inventar aqui ST, o espaço percorrido total, ou então S4. Você que vai dizer aí, você que vai nomear essas letrinhas aqui para cada situação. Se também não quiser nomear, tudo bem, pode chamar tudo que é S aqui, o S, contanto que você diferencie uma coisa da outra, beleza? Aqui também é S, não tem problema nenhum, contanto que você diferencie quem é quem depois, você não se perca nos cálculos, você pode deixar todos com a mesma letra. Então, quem é o espaço total? O espaço total é de 280 quilômetros. 280 quilômetros, 280 dividido pelo tempo total. Qual é o tempo total? Daqui para cá, eu gasto aí 5 horas de viagem, né? Então vamos dividir 280 por 5. Vamos dividir 280 por 5. 28 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então, subtraindo aí só dá 3, abaixa 0. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Subtraindo, resta 0. Então, a velocidade média vai ser igual a 280 dividido por 5, 56. 56 o quê? Quilômetros por hora. Então, apesar do carro ter desenvolvido aí velocidades diferentes a cada um desses trechos, a velocidade média, ou seja, a média da viagem dele, né, foi de 56 km por hora. Isso quer dizer que se esse carro saísse com essas velocidades e percorresse essa distância nesse tempo, e um outro carro saísse com essa velocidade média, já começou com essa velocidade e vai sempre nessa velocidade, os dois chegariam no mesmo ponto, aqui ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, beleza? Então, você deve ter entendido aí a questão 10. Se não entendeu, para o vídeo aí, volta na explicação, ou então volta para as questões anteriores, tenta entender as questões anteriores também, e vai tirando as dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu tento sanar essas dúvidas. Aproveite que estão aí também no YouTube e consultem outros canais que falem sobre o tema, que falem sobre velocidade média, como resolver algumas questões relacionadas à velocidade média, e não deixe nenhuma dúvida, né? Beleza, pessoal? Então, valeu, um abraço, até a nossa próxima aula.